E aí, pessoal, tudo bem? Você está no canal Pedagogia Tira Dúvidas. Eu sou a Fernanda Mendes e nós estamos aqui com mais um gabarito, das atividades do Faça Valer a Pena, onde nós estamos comentando as questões dessa disciplina do curso de Pedagogia das Faculdades Croton. Dessa vez nós vamos falar um pouco a respeito da unidade 3. E aí, vamos estudar juntos? Unidade 3, seção 3.1. A primeira questão diz: as reformas educacionais que aconteceram nas décadas de 1980 e 1990 apontam transformações na maneira de abordar os conteúdos a serem ensinados. Qual é a principal concepção de currículo adotada a partir dessas reformas? Então, a resposta correta, dentre as que estão no livro, é: currículo com base nacional, conteúdos mínimos e parte diversificada. Isso aí nos faz lembrar a respeito da atual BNCC, né? Então, essa questão da base nacional comum, com esses conteúdos mínimos, é aquele para garantir que haja uma qualidade na educação e uma continuidade em qualquer parte do território nacional. Porém, respeitando aí as suas regionalidades, as suas especificidades, por isso a questão da parte diversificada. Unidade 3, seção 3.1, segunda questão. Leia e analise a citação a seguir. A política curricular é uma produção de múltiplos contextos, sempre produzindo novos sentidos e significados para as decisões curriculares nas instituições escolares. Esse trecho está lá no livro Políticas Educacionais, Questões e Dilemas. A partir da citação acima, quais as afirmações traduzem e estão relacionadas ao texto? Primeira afirmação: o conhecimento vivenciado nas escolas é aquele pensado e elaborado por diferentes grupos entre disputas e articulações políticas, econômicas e sociais para determinar o que pode ser considerado conhecimento válido e necessário ou não, estabelecendo uma dada hegemonia. Essa alternativa está correta. Nós podemos ver lá, quando estudamos a respeito, já no comecinho, na unidade 1, onde lemos um pouco a respeito do pensamento, por exemplo, de Michael Apple, onde ele fala lá que o currículo ele vai ter um conhecimento que foi determinado por quem? Por quê? Qual por que tal conhecimento é útil, é válido, merece atenção, merece estar ali na grade curricular e outro conhecimento não? A quem é que vai beneficiar essa questão toda? Então, a gente vê que o currículo, o conhecimento ali todo, ele vai ser feito, ele vai ser construído através de disputas ali, articulações, para que normalmente o grupo, a sociedade vigente, ali, aquele sistema, se mantenha no poder. Segunda afirmativa: os conhecimentos vivenciados nas instituições de ensino, legitimados no currículo, visam formar sujeitos e identidades para uma determinada sociedade. Está correta, certíssima. Por quê? Porque essa sociedade que tanto debateu para que tal conhecimento seja vivenciado, experienciado nas escolas e outro não, ela faz isso com o intuito de formar um sujeito que mantém essa sociedade naquele status. Então, é exatamente assim que funciona. A número 3. Os conhecimentos vivenciados nas escolas são construções dos sujeitos que eles se encontram, em uma lógica de respeito e heterogeneidade e nunca de homogeneidade. Bom, essa daqui é falciane, essa daqui está falsa. Essa questão da lógica de respeito à heterogeneidade, lógica de respeito ao diferente, bom, aí é complicado. Os conhecimentos, então, eles acabam sendo alvos ali de homogeneidade, de uma sociedade que assim determinou qual conhecimento é válido. Então, a resposta é apenas as alternativas 1 e 2. Terceira questão da unidade 3, seção 3.1. Leia as asserções abaixo com atenção. Integrar as TICs ao contexto educacional requer repensar as concepções sobre educação, formação, práticas educativas, posturas, porque atualmente se identifica um descompasso entre o currículo e as tecnologias de informação e comunicação. Após analisar as asserções, assinale a alternativa correta. A resposta correta aí vai ser: as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Isso porque é exatamente o contrário, atualmente ainda se identifica um descompasso aí, uma certa
distância, uma certa diferenciação entre o currículo e as TICs. Por quê? Porque para integrar essas TICs aí aos contextos educacionais, a gente precisa repensar as concepções aí de educação, formação, práticas educativas, posturas, questão de disciplinaridade, enfim. Primeira questão da unidade 3, seção 3.2. Ao elaborar um currículo, a participação do professorado contribui para a discussão de projetos pedagógicos que possam ser desenvolvidos durante a vida acadêmica dos educandos. Essa comunicação propicia a prescrição de um documento que valorize a interação. Assinale a alternativa que melhor define essa organização curricular. Dentre as alternativas é a interdisciplinaridade. Quando falamos aí em interação curricular, interação entre conteúdos, interação entre disciplinas, estamos falando da interdisciplinaridade, que faz o currículo se tornar mais vivo, como nós vemos aqui na figura, vários professores conversando, articulando as suas disciplinas, e no final das contas o aluno ele sai ali formado como um sujeito integral. Atividades da unidade 3, seção 3.2, segunda questão. Lê com atenção as afirmativas abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. Currículo formal ou oficial é o documento prescrito com base nas leis e diretrizes educacionais. Correta. Certinha. O currículo formal é aquele que vai estar no papel, gente. Ele vai depender, para ser feito, ele vai ter que respeitar as leis e diretrizes educacionais. Em primeiro lugar, a Constituição, lógico, depois as DCNs, a BNCC, a LDB, enfim, ele é o documento formal, prescrito. O currículo operacional, currículo percebido pelos docentes a partir das prescrições nacionais e o contexto escolar. Não está correto, é outra falciane. Por quê? O currículo operacional é aquele que acontece de verdade ali. Ele acontece de acordo com o que está lá no currículo formal. Então, de acordo com o que está no currículo formal, o currículo operacional se desenvolve, ou seja, ele é o que de fato acontece. Currículo percebido, afirmação número 3. É o currículo que de fato acontece na escola a partir das prescrições curriculares? Falsa também. O currículo percebido é aquele que vai depender de como os docentes o percebem, né? A partir das suas percepções desse currículo formal se forma o currículo percebido. Quarta afirmação. Currículo experienciado. Parte das observações e percepções dos alunos como algo realmente compreendido pelos educandos. Essa é verdadeira. Esse aqui é o currículo que vai depender da visão do aluno sobre o currículo formal, sobre o currículo operacional. Essa visão do aluno é que vai fazer ele atribuir um sentido àquele currículo. E é essa atribuição pessoal do aluno, através das suas experiências, através de como ele encarou ali o currículo formal e o operacional, é que vai ser chamado de currículo experienciado. Vamos agora para a terceira questão da seção 3.2. Os não se constituem em novas disciplinas, e sim em temáticas a serem exploradas, tendo como eixo vertebrador a cidadania, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo, são alguns dos temas que devem ser incorporados ao currículo, recebendo tratamento didático em todas as disciplinas. Assinale qual alternativa preenche de forma adequada a lacuna acima. Bem, a alternativa correta é temas transversais. Isso porque os temas transversais, eles realmente não são uma nova disciplina que deve ser ali abordada, mas eles compreendem diversos temas que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa sociedade, que precisam de uma atenção especial, precisam ser debatidos para que os sujeitos que a escola formar, eles possam participar da sua sociedade de uma maneira crítica, de uma maneira aberta à pluralidade, de uma maneira que a sociedade possa ter ganhos com isso, possa melhorar com isso, ser um sujeito não alienado ao que acontece ao seu redor. E isso vai ser trabalhado através desses temas transversais, que não serão uma disciplina em si, e eles, na verdade, eles serão trabalhados em todas as disciplinas, né, que compõem a grade curricular.
Agora nós vamos para a última sessão 3.3, a primeira atividade. Segundo o dicionário House, o termo avaliar significa estabelecer o valor. Desta maneira, a concepção de avaliar caracteriza as medidas de valores atribuídos aos resultados de um trabalho educativo. Atualmente, sabe-se que existem diversas estratégias para a aferição dos resultados finais, mas apenas um item compreende a medida classificatória dos conteúdos estudados. Assinale a alternativa que retrata esse elemento. Quando falamos, de mensurar resultados, de medida classificatória, de medir valores, essa questão toda, aferir, a gente vai logo linkar a avaliação somativa, que é aquela avaliação classificatória. Então, esta é a resposta, a avaliação somativa. Questão número 2. Existem vários tipos de avaliação essenciais ao aperfeiçoamento dos alunos, mas cada uma delas representa objetivos distintos no processo de ensino-aprendizagem e englobam aspectos importantes na educação. Primeira afirmação. Na avaliação da aprendizagem, os conteúdos são assimilados pelos educandos e quem faz a mediação é o educador. Essa alternativa está correta. A avaliação da aprendizagem, então, é aquela feita entre professor e educando, para que se veja ali quais conteúdos foram assimilados. Segunda afirmação. Na avaliação do sistema educativo, os professores são guiados pelos coordenadores pedagógicos a fazerem a autoavaliação, a fim de analisarem as estratégias pedagógicas utilizadas durante o ano letivo. Essa afirmação não está correta, é uma falciane. Por quê? Porque na avaliação do sistema educativo, quem vai avaliar é o Estado, é o poder público, que vai avaliar ali para saber como que está sendo a qualidade da educação naquele sistema educativo, e não os coordenadores pedagógicos, enfim, não a equipe pedagógica local. Terceira afirmação. Na avaliação da instituição, o que prevalece no processo de ensino-aprendizagem é a organização dos conteúdos que retratam o poder público como responsável da educação. Também é falciane, está falsa. Por quê? Porque na avaliação institucional, quem vai guiar, quem vai coordenar são os coordenadores pedagógicos ali, que vão fazer essa autoavaliação da instituição para ver, o que pode ser melhorado. Então, nós notamos que a segunda e a terceira tiveram um pouco de troca entre informações, Então, realmente, apenas a alternativa 1 está correta. Terceira e última pergunta da unidade 3, seção 3.3. A avaliação, quando é assimilada como um processo ao longo do ano letivo, que visa o replanejamento das atividades dos docentes na escola para melhorar o aprofundamento e o conhecimento dos educandos, após a análise dos resultados apresentados em cada disciplina, é conhecida como um dos aspectos a seguir. Assinale a alternativa correta. Quando falamos, então, de avaliação com o propósito de replanejar atividades, melhorar aprofundamento, perceber ali o que é que precisa mudar para que o conhecimento seja mais bem aproveitado, estamos falando de avaliação formativa. Então, essa é a resposta dessa atividade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, Se inscreve no nosso canal, deixa um like, faz um comentário aí empático para nos incentivar a continuar compartilhando conhecimentos. E aí, vamos estudar juntos?